Meus queridos, abra sua Bíblia no texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu estou falando sobre os reis de Israel. Já falei sobre Ezequias, já falei sobre Manassés. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre Josafá, ou Jeosafá, depende da tradução da sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20, a história de Josafá, ou Jeosafá, e a sua batalha espiritual, guerra espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, que diminua eu e cresça o Senhor. Que os meus lábios sejam lábios de profeta aqui nesta noite, na vida do teu servo e da tua serva. Pai, em nome de Jesus, que eu me cale, que verdadeiramente eu me cale, e que o Senhor possa falar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Josafá e a sua batalha espiritual. Irmãos, por detrás de cada problema que você enfrenta, existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual. Existe uma batalha a ser travada. Por detrás de cada deserto que você passa, que você enfrenta, existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual a ser travada. Por detrás dos teus familiares que ainda não se converteram, existe uma guerra a ser travada. Por detrás de cada enfermidade, existe uma batalha espiritual. Por detrás de cada conflito no teu trabalho, cada injúria, cada crise, cada perseguição, existe uma guerra espiritual. Por detrás dos teus sonhos, por detrás de cada projeto que Deus coloca no teu coração, por detrás da obra de Deus, por detrás de cada perseguição, existe uma guerra espiritual. Por detrás de cada amante, de uma infidelidade conjugal, existe uma guerra espiritual a ser travada. Por detrás de cada ciclo vicioso na tua vida, ou na tua casa, ou na vida dos teus filhos, existe uma grande guerra para ser travada. Por detrás da tua escola, por detrás da tua faculdade, por detrás de cada desânimo que surge em nossos corações, por detrás de cada culto, por detrás de cada louvor, cada conjunto, cada ministério, cada pastor, cada obra missionária, existe uma guerra espiritual envolvida. Por detrás do ministério da igreja, existe uma batalha espiritual envolvida. O mundo espiritual anda de mãos dadas com o mundo material. O mundo espiritual é um reflexo do mundo espiritual, é um reflexo do mundo material. Existe uma guerra a ser travada.
E a gente sabe, irmãos, que toda guerra espiritual existem alguns princípios espirituais. Em primeiro lugar, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, as miríades espirituais que operam nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Em segundo lugar, se esta luta é espiritual, as nossas armas não são carnais, mas as nossas armas devem ser as espirituais e poderosas para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E em terceiro lugar, todo soldado, aliás, todo cristão é um soldado. Quem é cristão aqui, diga amém. Então você é um soldado de Cristo. E todo soldado de Cristo, ainda que você não queira, ou ainda que você não possa admitir, você está envolvido numa batalha espiritual. E todo bom soldado não foge à guerra. E um outro princípio muito importante é que o soldado ferido, ele não vai para a guerra. O soldado ferido, ele fica no quartel para ser curado, para ser liberto, para ser, restabelecido as suas forças, para passar por uma manutenção espiritual, uma reavaliação espiritual, para que logo ele se levante e volte para a guerra espiritual. E em quinto lugar, a guerra não é brincadeira. Repita comigo agora: a guerra não é brincadeira. Sabe por que a guerra não é brincadeira? Porque o nosso arqui-inimigo, ele é forte. O nosso inimigo, ele não está de brincadeira. Talvez você esteja brincando de crente. Talvez você esteja brincando de vir à igreja. Talvez você esteja brincando de ser pastor, ou brincando de ser obreiro, ou brincando de cantar, ou brincando de carregar uma Bíblia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você esteja brincando, o diabo não brinca em serviço. E em sexto lugar, existem dois extremos numa batalha espiritual, na guerra espiritual. O primeiro extremo, irmãos, é a supervalorização do nosso adversário. Ou seja, é quando você acredita mais e se foca mais no poder do inimigo do que o poder de Deus. O nosso inimigo é forte? Sim. O nosso inimigo, ele é perigoso? Sim. O nosso inimigo é astuto? Sim. Mas o nosso Deus é infinitamente maior. Mas existe um outro extremo, que é, irmãos, a desvalorização do nosso adversário. Ainda que você tenha a sensação que o seu adversário é fraco, não subestime os seus inimigos, não vire as costas para o seu inimigo, vigie, tenha cautela. Amém? Diga assim: Espírito Santo, me ajuda a vigiar em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Mas vamos analisar o texto aqui. Em primeiro lugar, irmãos, Josafá, ele foi o quarto rei de Judá. Ele reinou durante 25 anos. E a Bíblia diz que a sua conduta foi uma conduta reta diante de Deus. A Bíblia diz que ele fez aquilo que era reto diante do Senhor. Ele praticou coisas ruins? Sim. Ele pisou na bola em alguns momentos do seu ministério? Sim. A Bíblia diz nos capítulos anteriores que ele chegou a fazer
uma aliança com Acabe. Acabe era rei de Israel, reino do norte. Acabe era um rei perverso, era esposo de Jezabel. Jezabel era uma mulher perversa, mas apesar dos seus erros, ele foi exortado por Deus, pelo profeta de Deus, e ele se consertou diante de Deus, e a Bíblia diz que ele fez coisas boas diante do Senhor e diante do seu povo. Mas diz o capítulo 20 que Josafá enfrentou o momento mais tenso, o momento mais difícil, o momento mais crítico do seu ministério. Diz o verso 1 e o verso 2 que vieram 3 povos para aniquilar o povo e o reino de Judá. Que 2 desses povos eram descendentes dos filhos de Ló, aliás, descendentes de Ló. 2 filhos de Ló que foram frutos de um pecado de incesto de Ló com as suas 2 filhas. Esses povos, que diz lá no livro de Êxodo, que uma vez Deus poupou a vida destes povos, e agora esses povos traem a confiança de Judá e se levantam e caminham para destruir o povo de Deus. E a Bíblia diz que veio uma grande multidão para literalmente aniquilar o povo de Deus. Há quem diga que o exército de Judá era mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. E o exército dessas nações hostis e inimigas era mais ou menos 3 milhões de homens armados e preparados, montados a cavalo, para destruir o reino de Judá. E diz o verso 2 que Josafá teve medo. Eu quero perguntar aqui nesta noite: quais são os seus medos? Qual é a sua dúvida? Quais são ou qual é a insegurança do seu coração? Quem você tem temido? Que situação tem perturbado você a ponto de semear o medo no teu coração? Você tem medo de quê? Existem 2 tipos de medo. Tem o medo irreal e tem o medo real. O que é o medo irreal? Por exemplo, eu tenho medo de escuro. Alguém pode dizer, né? Eu não, irmãos. Alguém pode dizer, eu tenho medo de escuro. Mas eu nunca ouvi falar, não é, que o escuro matou alguém. Pode ser que o medo de escuro levou alguém ao óbito. Mas eu nunca ouvi falar necessariamente que o escuro matou alguém. É um medo sem cabimento, é um medo sem fundamento. Aí tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de entrar no elevador, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de não se casar, ou tem gente que tem medo de perder o marido ou perder a esposa, tem gente que tem medo de muitas vezes de muitas coisas. Eu não sei se os irmãos assistiam ou já leram a história de Asterix e Obelix. Não é? Quem teve infância aqui já leu. 40 anos para cima, 30 anos para cima já leu. Não é? Eram 2 personagens fortes que tomavam a porção mágica. Claro que isso não existe. Não é? E davam couro nos romanos. Só que eles tinham um medo sem cabimento. Qual era o medo de Asterix e Obelix e Manrose? Que o céu desabasse sobre a sua cabeça. Um dia uma jovem procurou o pastor no gabinete pastoral dizendo assim: pastor, eu estou com medo. Aí o pastor perguntou: qual é o seu medo? Ela disse assim: é porque eu assisti o Fantástico e os cientistas estão dizendo que daqui a 10 bilhões de anos virá um cometa e este cometa vai destruir o planeta Terra. E ela estava perdendo noite de sono, porque daqui a 10 bilhões de anos a Terra vai ser destruída. São medos que não têm cabimento. Mas existe o medo realmente real. O medo que tem fundamento. Mas Deus, que é o psicólogo dos psicólogos, Ele sabe que o medo traz benefícios.
E aqui diz que por causa do medo, Josafá começou a buscar a Deus. Por causa do medo, a realeza saiu daquela zona de conforto e começou a buscar a Deus. Por causa do medo, a nação de Judá começaram a buscar a Deus, começaram a jejuar, começaram a consagrar sua vida. Muitas vezes Deus permite situações tensas e crises da tua vida. Muitas vezes Ele permite que o medo alcance o teu coração, para que você se desperte na presença do Senhor e passe a buscar a Deus. Agora olha só que coisa interessante, irmãos. Eu olho para esse texto e eu vejo aqui a postura certa para buscar a Deus. Qual é a postura certa para buscar a Deus? Versículo 3 diz que Josafá buscou ao Senhor. Amém? Como se busca a Deus? Em primeiro lugar, buscar a Deus é um ato de vontade, de desejo. É necessário que haja disponibilidade. É necessário que haja desejo. Você está aqui nesta noite, poderia ficar em casa, aproveitando esse friozinho, mas houve um desejo no teu coração. Não, hoje eu quero estar na casa de Deus, hoje eu quero ouvir a voz de Deus, e hoje eu quero buscar a Deus e quero adorar ao Senhor. É um ato da sua vontade. Em segundo lugar, eu busco a Deus com a fé que vou encontrá-lo. Você nunca sai à procura de alguma coisa que você tem certeza que não vai encontrar. Você só sai à procura de alguma coisa que você tem a convicção, ou pelo menos no mínimo, você tem a esperança que você pode encontrar. E aquele que busca Deus, ele vai encontrar. Se você tem buscado confusão, você vai encontrar confusão. Mas se você verdadeiramente tem buscado o Senhor, você vai buscar, você vai encontrar a Deus na tua vida. Em terceiro lugar, quando eu busco alguma coisa, eu priorizo aquilo que eu estou buscando. Se você está buscando a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é priorizar Deus na tua vida. Em quarto lugar, quando eu busco a Deus, diz Isaías capítulo 59, que quem busca a Deus, busca a santificação, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas quando eu consagro e santifico a minha vida, eu me aproximo do Senhor. Ou seja, quando eu busco a Deus, Salmo 51, eu busco a Deus com o coração quebrantado, coração compungido e totalmente voltado para Deus. Quem busca a Deus, busca na intenção de fazer a tua vontade. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você deseja que somente as suas vontades sejam satisfeitas? Você quer ser servido por Deus, servido pela igreja, servido pelos pastores? Você quer só sugar, absorver? Ou verdadeiramente você está aqui porque você tem a intenção de buscar a Deus, e buscar a Deus com a intenção de conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Diga amém. E em último lugar, Jeremias 29, 13, quem busca a Deus deve buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas veja bem, este rei, Josafá, ele não buscou o Senhor somente, mas ele buscou o Senhor usando as armas espirituais certas. E quais as armas que ele usou nesta batalha? Em primeiro lugar, versículo 3 diz que eles apregoaram um jejum santo. Não existe vitória sem jejum, não existe vitória sem sacrifício, não existe vitória sem renúncia. Quando você deixa
por um determinado tempo de alimentar a sua carne, você está fortalecendo o teu espírito. Chega um momento que corpo, alma e espírito entram em harmonia na presença de Deus. Aí você aprende a ouvir a voz de Deus. Aí você passa a ter uma intimidade com Deus. E você recebe forças sobrenaturais e uma capacitação espiritual para renunciar e vencer o pecado na tua vida. Em segundo lugar, não existe vitória sem a união do povo de Deus. Diz o versículo 4, que toda a nação se uniram numa só voz, numa só visão, empenhados num só objetivo: pedir socorro ao Senhor. Diz o versículo 4. As pequenas coisas costumam dividir o povo de Deus. Às vezes, pequenas picuinhas, bobagens, besteiras, acaba dividindo o povo de Deus. Mas muitas vezes, diante de um momento trágico na vida, esses momentos trágicos acabam reunindo e unindo as forças do povo de Deus. E nesta noite, daqui a pouco, nós vamos formar um grande círculo neste lugar. E juntos nós vamos louvar a Deus, juntos nós vamos adorar a Deus, juntos nós vamos levantar um clamor por cada membro dessa igreja. E eu creio que esta noite fria, o Espírito Santo vai aquecer muita gente aqui dentro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não existe vitória, irmãos, sem oração. Lá veio o pastor falando novamente sobre oração. Mas, irmãos, estudando a vida dos reis, não dá para deixar de falar sobre oração. De Gênesis a Apocalipse, sempre aparece alguma forma de oração. Mas olha só que coisa interessante. A oração de Josafá não era uma oração vazia. A oração de Josafá não era uma oração sem noção. A oração de Josafá não era uma oração sem fundamento. A oração de Josafá não era uma oração sem base, simplesmente uma inocente tentativa de alcançar algo de Deus, mas completamente sem garantia. Não, ele tinha fundamentos. Ele se baseou em 3 princípios importantes, em 3 verdades importantes. Em primeiro lugar, ele se baseou, o versículo 6 diz, que ele se baseou nessa verdade: Deus tem poder sobre pessoas e situações. As pessoas estão nas mãos de Deus, sejam boas, sejam ruins, estão nas mãos do Senhor. O diabo, ainda que involuntariamente, também está nas mãos do Senhor. E cada circunstância, cada situação está nas mãos do Senhor. Sabe o que eu aprendo? Deus está no controle de todas as coisas. A segunda verdade, a fidelidade de Deus com o seu povo, tanto no passado como no presente. Versículo 7 do capítulo 20, olha só o que diz a palavra do Senhor: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra. Ele lembra dos milagres do passado. Ele lembra dos livramentos do passado. Ele lembra da salvação do passado. Ele lembra das intervenções sobrenaturais de Deus lá no passado. E ele chega à seguinte conclusão: se Deus agiu no passado, com certeza Ele está conosco no presente, em nome de Jesus. E a terceira verdade, as promessas de Deus. Versículo 9. Ele cita uma promessa que está lá na lei de Deus. Deus deixou claro para o povo de Israel. Versículo de número 9 do capítulo 20 diz assim: se algum mal nos sobrevier,
espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, na nossa aflição, e tu ouvirás e nos livrarás. Promessa de Deus. Deus tem promessas para você. Diga aí, eu tomo posse, em nome de Jesus. Em quarto lugar, não existe vitória no mundo espiritual e físico sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem a voz profética do Espírito Santo, sem verdadeiros profetas do Senhor. Versículo 20 do capítulo 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 15, 16 e 17 diz que Deus falou. E o que Deus falou naquele momento? Versículo 15: não temais e não vos assusteis com esta grande multidão, porque a peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Verso 17: neste encontro o Senhor será convosco. E eu posso ir além, os irmãos me permitem ir além, amém? Êxodo capítulo 14, verso 14: o Senhor pelejará por vós. Êxodo 15, verso 3: o Senhor é varão de guerra. Segundo Reis 6,16: mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. 1 João 4,4: maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. E finalmente Romanos 8,31: se Deus é por nós, se Deus é por nós. Quando eu era criança, eu tinha uma dúvida neste versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu pensava assim: mãe, se Deus é por nós, claro que contra nós é o diabo. Nem ela soube me explicar. Mas mais tarde eu entendi esse versículo. Se Deus é por nós, ou seja, irmãos, não existe adversário páreo para Deus. Batalha espiritual não é uma dualidade espiritual. De um lado está Deus, de um lado está o diabo, e o povo de Deus torcendo: vai Deus, vai Deus, vai Deus. E lá no segundo tempo da prorrogação, nem da prorrogação, no último pênalti, Deus consegue fazer um pênalti e ganhar o campeonato. Não é assim, irmãos. Não existe adversário páreo para Deus. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus onipotente. Ele está acima dos teus problemas. Ele está acima das suas dificuldades. Ele está acima das suas fraquezas. Ele está acima do teu medo. Ele está acima do teu temor. Ele está acima do inferno. Não existe adversário páreo para Deus. Se Deus está ao teu lado, quem será contra você? Não haverá inimigos páreos para destruir você. Então, portanto, nessa noite, deposite no Senhor a sua confiança em nome de Jesus. Em quinto lugar, irmãos, não existe vitória sem uma atitude de fé. Deus falou, Ele prometeu, o profeta abriu os lábios, veio a promessa de Deus, veio a garantia de Deus, mas será que Deus vai agir? Será que realmente é uma profecia ou é uma profetada?
É uma visão ou é uma visagem? É uma revelação ou é um revelamento? Será que realmente Deus está falando? E se Deus está falando, será que Ele tem competência para cumprir a sua palavra? Eles não questionaram Deus. A Bíblia diz no versículo 18, eles dispuseram os levitas, se prostraram e começaram a adorar o Senhor. A bênção não tinha chegado ainda, irmãos. A vitória não tinha chegado ainda, irmãos. O livramento ainda não tinha se materializado, se concretizado. A vitória ainda não tinha chegado, mas não importa. Eles creram na palavra de Deus, creram na fidelidade de Deus. Aquele que cumpriu, que prometeu, Ele é poderoso para cumprir e para fazer infinitamente mais na minha vida, além daquilo que eu peço e além daquilo que eu espero diante do Senhor. Verso 19 e verso 21, diz que o povo se reuniu. Os levitas se reuniram, a realeza se reuniu, Josafá se reuniu com o povo e começaram a louvar a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora preste atenção, meu querido. Olha só o que aconteceu quando Israel teve esta atitude de louvar, de adorar ao Senhor. Não existe vitória no mundo espiritual sem a resposta de Deus. De nada adiantava orar se Deus não iria responder. De nada adiantaria jejuar se Deus realmente não fosse Deus. Se Deus realmente fosse simplesmente uma abstração, uma miragem, uma imaginação do coração do homem, uma invenção do coração do homem, de nada adiantaria. Mas verdadeiramente eles serviam um Deus vivo, o Deus de Israel e de Judá. É o nosso Deus que está aqui nesta noite. A Bíblia diz que houve uma resposta. Versículo 22 diz que enquanto eles estavam louvando, não murmurando e nem reclamando, e enquanto eles estavam adorando ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia não detalha o que realmente aconteceu naquele lugar, mas houve uma desavença tão grande que duas nações caminharam para destruir uma outra nação do nada. Do nada. Os moabitas, não é? Caminharam para destruir aqueles que moravam nas montanhas de Seir, que eram os edomitas. E aniquilaram todo mundo. Sabe o que aconteceu depois? Depois de matar o último homem, eles olharam um para o outro, cada um pegou a espada e começaram a matar uns aos outros. Pela manhã, quando o rei chega pela montanha e olha para aquele vale, ele contempla soldados e corpos mortos. Se cumpriu a palavra de Deus. E olha só o que diz o versículo 25 e 26. Houve um despojo. Eles carregaram aquilo que sobrou, de tal forma que foi além daquilo que eles poderiam carregar. Eu quero dizer uma coisa para você. Há uma recompensa enriquecedora para aquele que confia no Senhor. Para você que tem perseverado, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, mas você continua orando, você continua buscando. O diabo diz assim: para de orar. Alguém diz assim: para de orar, não adianta mais. Mas você continua buscando, porque você está dizendo: eu creio em Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, no dia de Deus, Ele vai agir na minha vida. A sua fé vai ser recompensada em nome de Jesus. Versículo 26 diz que aquele vale foi chamado de Vale da Bênção. Diga aí comigo: Vale da Bênção. A Bíblia fala do Vale da Decisão. A Bíblia fala do Vale da Maldição. A Bíblia fala do Vale da Sombra da Morte.
Mas nesse texto aqui, a Bíblia também fala do vale da bênção de Deus. Aquele vale sangrento de morte, de uma iminente catástrofe, Deus transformou em vale da bênção. Pastor, a minha vida tem sido um vale de luta. Eu tenho passado pelo vale da sombra da morte. Deus pode transformar este vale em vale da bênção. Glória a Deus. E em último lugar, para concluirmos esta mensagem, não existe vitória no mundo espiritual que anda de mãos dadas com o mundo material sem a fama espiritual. O que é a fama espiritual? A Bíblia diz, irmãos, que Josafá, ele tinha uma conduta íntegra diante de Deus. Ele pisou na bola algumas vezes, sim. Quem é que não pisa? Ele vacilou algumas vezes, sim. Quem é que não vacila? Ele pecou algumas vezes, sim. Quem é que não peca? Ele tomou algumas decisões erradas, sim. Mas quem não toma decisões erradas? Ele errou algumas vezes o alvo estabelecido por Deus, mas quem não erra? Mas a maior parte do tempo, ele teve uma vida íntegra. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem de oração. E eu quero dizer uma coisa para você. O diabo conhece o homem de oração. O diabo conhece o safado, sem vergonha, o pilantra, aquele que diante dos irmãos parece um irmão santo, uma irmã santa maravilhosa, mas por detrás dos bastidores, por detrás das câmeras, só Deus sabe quem ele é e quem ela é. Deus sabe, o diabo também sabe. É fama espiritual. Atos 19 diz que os filhos de Cefas, os filhos de um pastor, 7 meninos, acharam lindo os apóstolos expulsarem demônios. O que eles fizeram? Vamos transformar isso no negócio lucrativo. É só chegar lá, pronunciar o nome de Jesus e o demônio vai embora. Será que é só isso, pastor Fábio? Será que é só isso? Chegaram lá, viram endemoniado, levantaram as mãos e disseram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai deste homem. O diabo olhou para eles assim e disse assim: olha, eu conheço Paulo e bem sei quem é Jesus, mas vós, quem sois? O diabo conhece. Quando você realmente é uma pessoa de oração, a igreja pode não saber a intensidade da sua espiritualidade diante de Deus, mas Deus sabe, e o diabo também sabe. Quando você passa na rua, querido, os demônios correm de você. Quando você ora, a sua oração sobe como águia na presença de Deus e desce como águia ao teu encontro. E a diferença acontece. As coisas acontecem, as coisas aparecem, porque a palavra do Senhor diz: muita eficácia tem a oração, a súplica do justo, daquele que não está brincando com Deus, daquele que está levando Deus a sério. Fama espiritual, que a tua fama espiritual possa chegar lá no inferno, em nome de Jesus, para que os teus lábios sejam dignos de pronunciar o nome do Emanuel, do Deus conosco, de Jesus de Nazaré. E ao pronunciar o nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem poder na verdade. Em nome de Jesus, principados e potestades e miríades vão fugir, baterão em retirada diante de você. Pastor, e os meus inimigos físicos visíveis? Coloca nas mãos de Deus, abençoa. Romanos 12:20 diz que quando você abençoa, você amontoa brasas vivas do altar de Deus sobre a cabeça dos seus inimigos. E tem uma frase lá, Romanos 12:20, diz lá: a vingança é minha, diz o Senhor dos exércitos. Se você é menina dos olhos de Deus, Deus vai tratar com os teus inimigos e vai exaltar você. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus.
Glória a Deus. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Maravilha. Pode se assentar. Irmã Piedade vai dar um testemunho aqui para a glória do Senhor. Amém. Versículo 30 diz aqui do capítulo 20: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Por todos os lados da tua vida haverá paz, haverá repouso, em nome de Jesus, haverá confiança e haverá segurança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amados, eu vou dar um pedaço, porque se eu for dar um testemunho é uma noite. Mas eu vou dar um pedaço do testemunho que Deus me concedeu sexta-feira. Quinta-feira, eu estive na Santa Casa, levando meu esposo para fazer um exame. Né, Thalita sabe que a gente tem essa rotina todo mês de fazer esse exame. E todo mundo sabe que quando eu internei ele para morrer. Na boca dos médicos ele foi para morrer. Só que Deus é tão fiel, e com as orações de vocês, então quando eu internei ele na Santa Casa, os médicos não davam nada por ele. Só que não tinha revelado para mim essa situação. Mas a gente caminhando sabe que a situação não era favorável. Então, depois que ele saiu do hospital, ele já voltou no hospital 4 vezes, que interou sexta-feira. Na quinta-feira eu levei ele para fazer o exame. E quando foi sexta-feira, eu levei ele para fazer a consulta. E nessa consulta, quem consultou ele sexta-feira foi uma médica da equipe que ainda não tinha consultado ele. Então, quando eu cheguei no consultório, que era a doutora Milena, que a irmã Luísa conhece, são médicos muito abençoados, ela olhou para ele, olhou para mim, olhou para o exame e disse assim: seu Ariston, o senhor conseguiu dobrar todo mundo. Eu olhei assim para ela, né, e perguntei: por que, doutora? Ela disse: porque no dia que o senhor foi internado aqui, a gente não dava um centavo pela sua vida. Isso foi em janeiro. 6, 8 de janeiro, mais ou menos. Mas hoje, eu estou vendo que o senhor está ótimo. E eu perguntei para ela assim: doutora, a senhora está olhando o exame, né? Que fica lendo lá, pondo o dedo aqui, a caneta ali, olhando para a gente. E eu pergunto muito. Eu perguntei: doutora, a senhora está dizendo isso para me alegrar ou isso realmente é verdade? Ela disse: dona Piedade, mês passado, as plaquetas dele estavam 100 mil. Hoje está 113 mil. A hemoglobina dele está ótima. E quando eu internei ele ali na Santa Casa, lá no Odilon, ele chegou lá com as plaquetas 52 mil. Já estava baixa demais, né? E quando ele saiu do Odilon para ir para a Santa Casa, ele chegou lá com ela 12 mil. Eu quase morro de ver a situação. Então, de 12 mil para 113 mil é muita diferença, né? Então, para vocês verem que não é somente o tratamento dos médicos, é um conjunto, é as orações, é o cuidado, os médicos. Então, eu quero dizer para vocês, essa bênção é muito grande. E vocês todos têm um dedinho nessa bênção que eu estou contando. Eu saí cá de baixo, fui lá no 8º andar, agradecer à enfermeira-chefe com sua equipe por ter me ajudado. E ela chorou comigo e disse: realmente, nós não dava nada por ele. E a senhora vinha dizer que ele está bem. Então, eu quero dizer para vocês, nunca que a gente vê uma pessoa no leito de dor e que a gente fala que aquela pessoa não tem jeito. Porque se eu vi aquela situação que eu vi com ele, quem viu ele verde, ele não estava mais amarelo, ele estava verde. Ele não tinha cor, ele não tinha condições de sobreviver. Humanamente falando,
E Deus fez isso na vida dele. Eu tenho um testemunho para dar dos 21 dias de jejum desse propósito de Daniel. Eu coloquei o meu filho nesta oração. Há um ano mais ou menos ele desempregado. E ele nervoso, chorando, dizendo para mim que ele ia embora para Mato Grosso. E eu falava, Senhor, eu não quero que ele vá para longe. E ele, mãe, porque se eu não conseguir, eu tenho que ir. Eu dizia, Deus faz a obra do Senhor. Eu quero dizer para vocês, eu comecei a fazer o propósito e falei, Senhor, antes de eu terminar esse propósito, me mostra a bênção do Senhor, porque ele está nervoso. Eu quero dizer para vocês, ele fez teste não sei em quantas empresas, e sexta-feira, quinta-feira ele foi chamado em Contagem, sexta-feira ele foi de manhã e ele está fechado, para a honra e glória de Jesus. Uma salva de palmas para esse Deus tremendo e maravilhoso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor.